Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Vamos trazer hoje aqui uma obra-prima dos quadrinhos modernos. Olha que eu costumo dizer que os quadrinhos de 2010 para cá sofreram uma queda muito vertiginosa, principalmente na qualidade das histórias. As histórias estão muito fracas, muito presas a determinadas narrativas, determinadas ideologias e abrindo mão de uma liberdade de criação que é indispensável para você contar uma boa história mesmo, né? Quando você está preocupado em determinados vieses de atitude, de comportamento, de opinião política, você acaba deixando a sua história um pouco mais fraca. Quando você tem liberdade, é muito melhor. É o caso, eu sempre cito os anos 80, o meio dos anos 80 em diante, houve uma explosão de criatividade, porque aqueles últimos grilhões, aquelas últimas algemas que as pessoas ainda tinham devido a códigos de ética lá dos anos 60, dos anos 50, anos 60, eles acabaram nos anos 80, rompeu-se essa bolha de limitações, de censuras, de achar que quadrinhos era só para criança, então não podia abordar determinados temas. Isso aí foi rompido basicamente por Frank Miller e por Alan Moore, sem dúvida nenhuma. Acho que são os dois grandes expoentes, embora tenham outros muito importantes e muito bons. Mas a gente lembra, lógico, do Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, do Demolidor antes, né? O Demolidor do Frank Miller, depois o Cavaleiro das Trevas do Frank Miller e as obras do Alan Moore que andaram meio paralelas a isso. O caso do V de Vingança, o caso do Watchmen, que é sensacional, né? Então, depois disso, a liberdade foi maior, houve um momento complicado nos anos 90 por alguns fatores comerciais, infelizmente, né? Sempre interfere muito, uma certa ganância que levou a um assunto que eu vou gravar um vídeo falando daquela bolha dos anos 90, né? Que muitas pessoas já ouviram falar e às vezes não sabem exatamente o que foi. Eu vou dar uma explicada. Mas hoje o que eu quero falar é de uma obra que rompe essa bolha nova, essa nova censura que determina para onde a história tem que ir, que personagens tem que ter, que abordagens tem que ser seguidas, um certo manual de bom comportamento na história em quadrinho, tá? O que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó. A Ordem Mágica do excelente Mark Millar. Um cara totalmente entrosado com a nossa sociedade atual, mas não preso a dogmas, a regras, a censuras, a politicamente correto, nada disso. Ele está à vontade para fazer o que ele faz de melhor, que é criar. Ele é de uma imaginação extraordinária. Vou até me afastar um pouquinho aqui para mostrar melhor. Para criar isso aqui, tá? Isso aqui eu já tem 3 volumes, tá, gente? Tá aqui os 3 volumes, tá? Volume 1, volume 2, volume 3, publicados pelo Netflix, pela editora do Netflix lá fora, e aqui no Brasil pela Panini Comics, tá? Isso aqui não é DC Comics, tá? Muita gente vai associar ao universo místico da DC Comics, que aliás é maravilhoso, eu adoro, mas isso aqui não é. Isso aqui é do universo do Mark Millar, que ele chama de Millar World, né? O mundo do Mark Millar. Então, foi lançado já em 2019, saiu o volume 1, em 2020 o volume 2, e só em 23 saiu agora, final do meio do ano passado, saiu o volume 3, tá? E eu torço para que venha o volume 4, o volume 5, porque isso aqui, gente, tem essa estilo das narrativas das melhores séries do Netflix e de outros streamings, né? Porque tem muitos streamings bons aí, né? Então, isso aqui é realmente digno, tá? A história se passa basicamente, vai lembrar o universo místico da DC, né? Quando um grupo de mágicos, né? Uma família basicamente de mágicos e outros mágicos espalhados pelo mundo todo, várias nacionalidades, várias raças, várias etnias, tudo que a gente gosta, tá aqui. E eles todos estão contribuindo na escuridão, por baixo dos panos, digamos assim, para proteger a raça humana de um universo paralelo que já existiu na Terra, né, no universo, do nosso universo, muito antes dos seres humanos, um mal primordial, né, ou vários males primordiais, uma coisa
muito mística, uma coisa muito mitológica e muito interessante, tá? Uma das primeiras coisas que eu tenho que falar aqui é que o Mark Millar tem uma erudição, ele tem uma cultura, ele tem um conhecimento, né? Uma bagagem cultural extraordinária, tá? Ele lembra, inclusive, o que eu já falei, que é o Alan Moore, também sempre teve nas obras dele muitas referências a livros clássicos, romances e vários tipos de literatura clássica, um conhecimento muito grande também de história do mundo, de história, não só a história clássica, mas história contemporânea também. E tudo isso aparece nos livros dele. Muita coisa de geografia, um conhecimento enorme da geografia do mundo, geografia econômica, geografia social, a história dos países. Tudo isso aqui tem muita referência aqui. Eu costumo dizer que obras desses caras, como Mark Millar, como Alan Moore e outros também, né, deveriam ter uma bibliografia no final de referências. Tipo aquela coisa que o pessoal fala easter egg, né? O easter egg, essa coisa de easter egg, é o que está escondido, o que está citado de uma maneira sutil e rápida, às vezes, durante a história, e que tem toda uma história por trás dele, tá? Inclusive, ele faz uma referência aqui que eu acho muito interessante, que ele diz que cada vez que um escritor escreve um livro, ele começa um universo novo. E esse universo não para quando ele bate a última tecla, quando ele toca a última letra, o último caractere lá do livro, o universo não para, ele vai continuar contando aquela história sozinha, né? Independe do autor. O autor cria o universo e depois o universo percorre o seu caminho independente disso. E ele faz essa referência no livro e eu acho, num dos livros aqui, eu acho isso muito interessante. Então a primeira coisa a falar é da bagagem erudita, sensacional do Mark Millar. Tá? Além disso, não posso deixar de citar essa questão do universo místico. Se você gosta de Sandman, de Harry Potter, do universo místico da DC, qualquer coisa assim de sobrenatural, de magia, de terror mesmo, né? Exorcista, essas coisas todas que estão por aí, né? De suspense, você vai adorar a Ordem Mágica. Tá? É sensacional mesmo. Eu brinco que você prende o fôlego no primeiro quadrinho e só vai respirar de novo no último quadrinho, pelo menos de cada volume, tá? E é instigante, a história é contada de uma maneira relativamente simples, só há retornos no tempo quando é necessário explicar um detalhezinho, e para manter o suspense, às vezes ele usa esse recurso, né? Vai contando a história linear e de repente ele volta no tempo um pouquinho para contar algum fato que ele ainda não fez referência, mas sem complexidade, sem grandes complicações. Não é eu até costumo comparar com o que eu gravei um vídeo já, o Relógio do Juízo Final, que é baseado em Watchmen, né? Mas tem uma narrativa muito rocambolesca, como eu costumo dizer, é muito intrincada, muito complexa, muito personagem, e você tem dificuldade de acompanhar a história do Relógio do Juízo Final. Apesar de ser bom, ele tem uma narrativa truncada, enjoadinha. Esse não. Esse é aquela narrativa que a gente gosta mesmo, que a gente vê nos melhores seriados, nas melhores séries de TV, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Eu até digo que essas séries que tem continuidade de um capítulo para o outro, isso é seriado, não é série. A série é aquele quando tem episódios isolados, né? Um episódio não é ligado diretamente no outro. A novela, por exemplo, a famosa novela, ela seria um seriado e não uma série. Mas hoje em dia se faz uma certa confusão nesses dois conceitos, tá? Mas o conceito tradicional é seriado, tem uma continuidade direta. A série não, são episódios isolados com os mesmos personagens, com a mesma temática, digamos assim. A Ordem Mágica não é para criança, de jeito nenhum. Primeiro, por causa das abordagens, são abordagens para adultos, ou jovens adultos já, né? Seus 16, 17 anos, já vão transitar muito bem aqui. Quanto mais bagagem erudita, mais clássica, literatura, arte, pintura que você tiver, mais você vai curtir as referências desses 3 livros, tá, gente? É extraordinário mesmo. Você vai se sentindo cada vez mais ambientado, mais à vontade ali, e vai conhecendo também mais os personagens, que também é outro detalhe. São personagens muito bem construídos, são personagens que têm vários níveis, várias interpretações, eles se inserem no mundo, cada um de uma maneira muito particular,
muito própria e sem deixar de ser um pouco surpreendente em determinados momentos. Apesar de você já mais ou menos esperar que os personagens principais reajam de maneiras de acordo com o que eles foram apresentados até agora, em alguns momentos eles também surpreendem, são capazes de fazer coisas extraordinárias, coisas que são capazes de transformar o mundo onde eles vivem. A essência do herói é a capacidade de transformar o mundo em que ele vive. Quando o personagem principal ele é apenas uma vítima que vive sofrendo em relação a tudo que está em volta dele, eu não considero o herói. O herói é aquele que, com poderes ou sem poderes, tem capacidade de transformação, tem capacidade de fazer algo diferente, fazer diferença, né? E no primeiro volume, nós temos, então, aqui foi publicado em 2019, Panini Brasil, a arte do Oliver Coipel, que fez arte já para Marvel, né? Se não me engano, ele fez o cerco, aquele arco cerco do Thor, que foi muito legal, muito bacana. A arte do Coipel é nota 10, muito boa. Então, para mim, esse volume aqui já ganha nota 10, porque o Mark Millar fez um trabalho excepcional e o Oliver Coipel acompanhou. A arte do Coipel nesse primeiro volume não está exatamente igual à tradição dele, não. Ele é um artista um pouco mais retratista quando ele faz para Marvel. Aqui não. Aqui ele quis dar uma ideia mais de sonho, de pesadelo. Então ele fez um traço um pouco diferente, mas muito adequado, muito de acordo com a narrativa do Mark Millar, tá? Então, nota 10, volume 1, extraordinário, apresentando muito bem os personagens, fazendo você gostar dos personagens e, frequentemente, dando um soco na boca do estômago com algumas reviravoltas que tem aqui. E um final extraordinário. O Mark Millar é um mestre nesse tipo de narrativa, em que ele vai dando pequenas reviravoltas durante o livro e no final ele te dá uma grande reviravolta, ele guarda um momento realmente apoteótico para fechar a edição, tá? É narrativa da melhor qualidade. É o estilo, outra coisa que eu falo muito aqui, é o estilo folhetim, que é o melhor estilo literário para você curtir uma boa história, tá? Então, pode comprar sem medo, sem susto, vai adorar. Não é tão caro assim, apesar da edição ser capa dura, né? É um pouquinho mais salgada do que a normal, mas vale muito a pena, vale cada centavo, tá? E o trabalho editorial, eu sempre gosto de ressaltar esse detalhe, por exemplo, das guardas dos livros, dos 3 livros, ter esse tom amarelado, tá vendo? Como se fosse um livro velho, né? E tem tudo a ver com livros de magia, que já são livros milenares, né? Então, esse capricho aqui também, na primeira página, na folha de rosto, também vem esse detalhe amarelado que é bem interessante, tá? E, conforme eu falei, o volume 1, Oliver Coipel, corresponde perfeitamente à necessidade da narrativa. Bom, vamos aqui para o volume 2. Volume 2 de 2020, também do Netflix, também aqui no Brasil, também da Panini Comics. Não é muito caro também, mas é capa dura, da melhor qualidade, para colecionador, maravilhoso, muito legal. E a arte aqui é do Stuart Immonen, que é desses atores novos, dessa garotada, como eu chamo, essa garotada que está desenhando hoje em dia. Stuart Immonen é um dos melhores, eu acho ele excelente, tá? Eu acho tão bom ou melhor do que o Oliver Coipel. E ele entrou na história com também muita propriedade, muita categoria, e nessa segunda história já é são todos os personagens que já estavam no primeiro volume, mas aqui num novo enredo, como se fosse um segundo ano da série, né? O famoso segundo ano da série. Aqui surge um novo vilão que quer destronar a família que defende, a ordem mágica que defende o universo, e voltar ele para o caos inicial, onde aqueles seres mitológicos, místicos, monstruosos, horrendos, perigosíssimos, odiavam a raça humana. Então, são seres aparentemente humanos que odeiam a humanidade, e a ordem mágica tem que fazer uma mágica para impedir eles de voltarem a dominar o mundo. Isso é outra coisa que eu acho fundamental na história em quadrinho. Eu sempre costumo dizer que eu não gosto de sagas espaciais, de coisas que passam em outro universo, um universo paralelo. Eu não gosto. Eu gosto de história urbana,
é lógico, é o fantástico, é o extraordinário, é o surpreendente, é o sobrenatural, mas aqui, defendendo a raça humana, se interagindo com os seres humanos, tentando evitar que um mal maior aconteça com o ser humano. E é isso que a Ordem Mágica traz. É um terror urbano, terror pesado, terror de bruxa, de feitiçaria, de monstro, de mitos, mas é um terror urbano, tá? Então o volume 2 é tão bom quanto o volume 1, pode comprar sem susto, que vai adorar e vai ler de uma tacada só, tá? Bom, finalmente chegamos, ou infelizmente chegamos, ao terceiro volume, que é o último volume até o momento da série. O Miller World vai continuar, com certeza, e eu espero que o Mark Miller escreva ainda um quarto, um quinto, sei lá quantos volumes disso aqui, porque isso aqui é muito interessante, é muito legal, tá? Aqui está o volume 3, agora a arte já é do Gigi Cavenago, que eu pessoalmente não conhecia, tá? Gostei da arte dele, achei uma arte também muito competente, muito apropriada para essa narrativa, novamente, como eu já disse, sobrenatural, mística e tal, né? Aquela coisa meio Sandman, né? Então ele tem um traço muito próximo do Sandman. E outra coisa também que me lembra muito, e que eu também gosto muito, vou gravar um vídeo qualquer deles falando, é de Fábulas, do Bill Willingham. O Bill Willingham tem uma narrativa muito próxima ao Mark Miller, é outro dos grandes escritores atuais, é o Bill Willingham, tá? Trabalho excepcional. E aqui o Mark Miller manteve o nível, manteve a peteca lá no alto com o terceiro volume da Ordem Mágica, tá bom, gente? Esses volumes estão disponíveis, eu acho que no site da Panini todos eles, se não tiver também tem na Amazon, tem no Mercado Livre, você vai encontrar e vale a pena, tá, gente? Esse aqui eu assino embaixo. Tá bom? Fica essa dica aqui do canal Coisa de Colecionador. E eu, para variar, peço a vocês se inscrevam no canal e deixem seu like para eu continuar trazendo esses itens de colecionador que ainda são fáceis de conseguir. Dá para começar a sua coleção com a Ordem Mágica. Tá bom? Até a próxima.